tarde para todos e para todas. A paz de Jesus, o amor de Maria e a alegria do Espírito Santo esteja no coração de todos vocês. Primeiramente, falar da minha alegria estar aqui com vocês nessa tarde, para juntos meditarmos a palavra de Deus, finalizando mais um retiro de jovens. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ronimar. Para os que me conhecem também, continuo me chamando Ronimar. Eu sou servo do grupo de oração Mãe Rainha, que atua todas as terças-feiras, lá na comunidade do Caxambu de Cima. Flavinho, quem conhece o Flavinho, o nosso coordenador. Eu sou casado, pela graça de Deus, hoje estamos fazendo 7 anos de casado. Temos 3 filhos, a Sofia e Emanuele, 6 anos de idade, o Felipe, com 1 ano e 9 meses, e o Tiago José, com 15 dias. Sou uma pessoa muito feliz e realizada em 15 dias. Sou muito feliz e realizado com a graça de Deus. Tive o meu primeiro contato, a minha primeira experiência com a Renovação Carismática Católica, com o grupo de oração, em maio de 2001. Um momento muito difícil para mim, um ano onde eu perdi o meu pai e estávamos atravessando um momento muito difícil lá em casa, e Deus nos socorreu. Deus estendeu a sua mão misericordiosa sobre nós e nos deu toda a graça necessária para superarmos aquele momento difícil. Nesse momento também eu estou como coordenador da Renovação Carismática aqui de Dores de Campos e coordenador do Ministério de Pregação na Diocese. E na condição de coordenador aqui da cidade, eu já quero primeiro louvar a Deus e a Virgem Maria pela realização deste encontro, deste retiro. E depois, agradecer a cada um dos servos do grupo de oração Quírios, que tem dado aí um belíssimo exemplo, um belíssimo testemunho de santidade, de amor, de alegria, de esperança para a nossa juventude nos tempos de hoje. Com toda certeza vocês puderam, ao longo desse encontro, ouvir muitos testemunhos, partilhar muitas histórias marcadas por tristezas e alegrias, marcadas por desesperos, marcadas por muitas vitórias também. E isso é alimento para a nossa alma, para o nosso coração. Isso vai servindo, é combustível para a nossa fé, para a abertura do nosso coração em fazer a vontade de Deus. Eu quero dizer para você, se você realmente quer ser uma pessoa feliz de verdade, realizada, é só em Deus. É só abrindo verdadeiramente o coração para Deus. Esse retiro, ele não pode ser apenas mais um retiro. Aí eu não tinha nada para fazer esse final de semana, eu fui lá para o retiro, conversar, bater um papo com os amigos, com os colegas, mas nada muda na vida, nada muda no coração, nada muda na cabeça. É preciso abrir verdadeiramente o coração para Deus. Assim, você experimentará na sua vida a alegria que vem do céu, que é uma alegria verdadeira, duradoura, que não passa, mesmo no meio dos sofrimentos, mesmo no meio das tribulações. É possível ser feliz quando você tem o seu coração totalmente entregue a Deus. Isso não significa que nós não vamos sofrer, que nós não vamos passar por dificuldades, mas estando com o coração totalmente entregue a Deus, Ele cuidará de nós, também nas adversidades,
também nas dificuldades. A vida é um desafio imenso para cada um de nós. E isso o Padre João falava aqui ontem, quando nós estivemos com ele aqui. Nos orientava, apontando para nós o caminho. Eu sempre digo nas minhas pregações, Jesus não enganou ninguém, não engana ninguém. Ele diz assim no Evangelho: aquele que quiser me seguir, tome cada dia a sua cruz. Renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. É verdade que ele também promete bens, promete alegria, mas junto com esses bens, com essa alegria, com essa esperança, com esse amor, vem também as dificuldades. Mas as dificuldades são feitas para ser superadas. Cada dificuldade que nós superamos na nossa vida é um degrau que nós subimos. Nós nos aproximamos ainda mais de Deus. Nós nos aproximamos ainda mais do céu. O tema dessa pregação é: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Extraída lá do livro dos Juízes. Eu queria que você pegasse a palavra de Deus nesse momento, no livro de Juízes. Juízes capítulo 6. Está lá no Antigo Testamento. Depois do livro de Gênesis e antes de Apocalipse. Juízes capítulo 6, versículo 11 seguintes. Juízes depois de Josué. Fez o quê? Juízes, capítulo 6, versículo 11 seguintes. Amém? Glória a Deus. Amém ou misericórdia? Capítulo 6, versículo 11 seguintes. Lá no Antigo Testamento. Quem encontrou, ajuda quem não encontrou, e fazendo favor. Carlinhos, não achou não, Carlinhos. Achou que não. Amém? Vamos acompanhar aí, versículo 11. Depois veio o anjo do Senhor e sentou-se debaixo do terebinto de Efrata, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, seu filho, estava limpando o trigo no lagar, para escondê-lo dos madianitas. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos vieram todos esses males? Onde estão aqueles prodígios que nos contaram nossos pais, dizendo: o Senhor fez-nos verdadeiramente sair do Egito? Agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos dos madianitas. Então o Senhor, voltando-se para ele: vai, disse, com essa força que tens, e livra Israel dos madianitas. Porventura não sou eu que te envio? Ó Senhor, respondeu Gideão, com que livrarei eu Israel? Minha família é a última de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. O Senhor replicou:
Eu estarei contigo e tu derrotarás os madianitas, como se fossem um só homem. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Gente, vocês estão cansados? Já está com vontade de jantar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora melhorou. Irmãos, esse texto, no capítulo 6, 7 e 8, vai contar para nós a história de Gedeão. Gedeão era um jovem, assim como vocês, que viveu em um período muito difícil do povo de Israel. O povo de Israel que havia passado por um tempo mais ou menos de 40 anos de paz, de tranquilidade, de sossego, começaram a se desviar dos caminhos do Senhor. A palavra de Deus no capítulo 6 e versículo 1, se você pegar aí, vai dizer assim, ó: os israelitas fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos madianitas durante 7 anos. A mão de Madian pesou rudemente sobre Israel. A mão do Senhor pesou rudemente sobre Israel. Então, um período de 7 anos, porque os israelitas deixaram de fazer a vontade de Deus, deixaram de observar os mandamentos da lei de Deus, afastando-se completamente daquilo que era o projeto de Deus para eles. Eles então começaram a sofrer, e sofreram por um período de 7 anos, as consequências do seu afastamento de Deus. Lendo a palavra de Deus, nós vamos perceber então que os israelitas chegou numa situação tão extrema, de pobreza, de calamidade, passaram por tanta dificuldade, quando eles perceberam que realmente não tinha recurso, que eles iam ser exterminados da face da terra, então eles se voltaram novamente para Deus. Vai dizer a palavra que eles clamaram a Deus. E aí Deus então aparece para esse menino Gideão, que inclusive quando os israelitas foram atacados pelos madianitas, os madianitas subiam as montanhas, onde os israelitas estavam escondidos em cavernas, nas fortificações das montanhas. Quando os madianitas subiram ali, destruíram todas as suas plantações, roubaram todos os seus bens, seus bois, seus camelos, deixando eles naquela situação de extrema pobreza, arruinados. Eles então clamaram a Deus, e Deus então aparece para esse menino Gideão. Diz a palavra que ele estava limpando o trigo no lagar para escondê-lo dos madianitas. Ele estava ali meio que amedrontado, angustiado, porque estava vendo toda aquela realidade do povo israelita, de extrema pobreza. Imagina vocês jovens, ao lançar um olhar para o futuro, ao lançar um olhar para o nosso país, por exemplo, e ver assim, vamos supor, o desemprego aumentando. Você está batendo de porta em porta e não consegue um emprego. A gente vai ficando angustiado, a gente vai ficando triste, né? O tempo é engraçado, eu estudei a vida inteira, eu fiz um curso e agora eu não consigo emprego, e a situação começa a se agravar cada vez mais. Mas a situação dos israelitas era muito pior, porque eles chegaram num ponto que nem o que comer eles estavam tendo. Nós podemos ver a situação dos nossos vizinhos aqui, os venezuelanos, né? Não, por causa de uma situação de um presidente, um governador
que não temem a Deus. Olha a situação dos venezuelanos. Vão fugindo em busca de comida, fugindo em busca de emprego, fugindo em busca de dignidade. A situação dos israelitas, eles não tinham nem para onde fugir, eles estavam como que encurralados pelos madianitas. Mas aí Deus ouviu então o seu clamor, o seu apelo, a sua oração, e apareceu a esse menino chamado Gideão, filho de Joás, da tribo de Manassés. Se vocês lerem a palavra de Deus, Israel, o povo de Israel é constituído por 12 tribos, e uma das tribos era a tribo de Manassés, uma das tribos assim menos importante. Por isso ele vai falar com Deus quando ele começa a dialogar e a questionar Deus. Deus aparece para ele naquela situação desesperadora. Ele estava ali colhendo, guardando um pouco de trigo que ele ainda tinha, escondendo dos madianitas para sobreviver, ele, a sua família. Deus então aparece para ele diante daquela situação e fala o que para ele? Versículo 12: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Cutuca o irmãozinho da direita e da esquerda e fala para ele e para ela assim: o Senhor está contigo, valente guerreiro, valente guerreira. Fala para ele e para ela assim: o Senhor está te preparando para algo muito maior. E diante daquela situação calamitosa, Gideão respondeu para Deus assim: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos vieram todos esses males? Ele questiona Deus: onde estão aqueles prodígios que nossos pais contaram, dizendo: o Senhor fez-nos verdadeiramente sair do Egito? E ele continua: agora o Senhor nos abandonou, o Senhor nos entregou nas mãos dos madianitas. E Deus então vai falar para ele: vai com essa força que tem e livra Israel dos madianitas. Cutuca o irmãozinho da direita e da esquerda e fala para ele e para ela assim: vai com essa força que você tem. Meus irmãos, a palavra de Deus então vai dizer que Gideão respondeu mostrando para Deus a sua pequenez, a sua fragilidade humana, a sua incapacidade de enfrentar aquela situação. Ele se colocou como um pequenininho, fraquinho, franzindo na presença de Deus. Olha o que ele vai responder: ó Senhor, com que livrarei eu Israel? Minha família é a última de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Então Deus respondeu para ele: eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fossem um só homem. Cutuca o irmão da direita e da esquerda. Aliás, agarra no braço dele aí agora. Segura firme no braço dele. Fala para ele assim: sustenta o fogo, meu irmão e minha irmã, que a vitória é nossa. O Senhor está nos dando a vitória sobre qualquer situação. Amém. E aí então, irmãos, a partir do versículo 17, eu não vou ler todo o capítulo, senão nós vamos ficar pregando aqui até amanhã, né? Gideão então disse assim para Deus: se encontrei graça aos vossos olhos, provai-me por um sinal que sois vós quem me falais. Veja bem, ele também estava meio incrédulo, estava duvidando de que era Deus mesmo que estava falando com ele. Às vezes nós também somos tentados
pela nossa incredulidade. E Deus está pedindo de nós que cada atitude nossa, meu irmão, minha irmã, seja uma atitude de fé. Quando eu tiver que tomar uma decisão, que eu tome essa decisão baseado na fé em Deus, confiando em Deus, confiando na providência de Deus, confiando na presença de Deus, confiando na força de Deus. Gideão começou a duvidar da presença de Deus, mas ele então pediu provas. Não, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, então o Senhor espera aqui. Eu vou ali em casa, eu vou pegar um cabrito, eu vou pegar uma farinha, eu vou amassar um pão, eu vou oferecer um sacrifício. E quero ver a manifestação de Deus neste sacrifício. E assim ele fez. Foi em casa, pegou um cabrito, amassou um pão, improvisou um altar de pedra, colocou o sacrifício lá, e diz a palavra que o anjo do Senhor tocou com a ponta da vara este sacrifício, e no mesmo instante saíram fogo da rocha e devorou e queimou todo aquele sacrifício. Então aí veja bem como que Gideão então vai exclamar: ai de mim, Senhor Javé, que vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor disse: tranquiliza-te, não temas, não morrerás. Fala isso para o seu irmão da direita e da esquerda aí. Fica tranquilo, meu irmão, minha irmã. Você não vai morrer agora não. Você tem muito chão para percorrer ainda. Contanto que você faça a vontade do Senhor. Amém. E aí então começou a grande luta de Gideão. O pai de Gideão, veja bem, Joás, o pai de Gideão, a situação dos israelitas chegou a tal ponto que o pai de Gideão, Joás, havia edificado um altar para Baal. Baal era o deus dos cananeus, deus da fertilidade para os povos, o deus das chuvas para outros povos. Ou seja, era um falso deus, construído por eles mesmos. Joás então fez um altar, edificou um altar e colocou lá Baal, e Baal estava sendo o Deus dos israelitas. A primeira atitude de Gideão depois da sua experiência com Deus, Deus pediu para que ele destruísse aquele altar. E Gideão então, temendo ser perseguido pelo seu próprio povo, ele ajuntou lá mais 10 companheiros e durante a noite subiu a montanha, a colina onde estava aquele altar, destruiu aquele altar, destruiu aquele ídolo e construiu um outro altar em nome de Deus, onde ofereciam o verdadeiro sacrifício para Deus. Quando amanheceu o dia que o povo viu aquele altar de Baal todo destruído, o povo ficou apavorado. Quem que fez aquilo, meu Deus do céu? Destruíram o altar do nosso Deus. E aí foram procurar saber quem que havia feito, e descobriram que foi Gideão. E foram atrás de Joás, pai de Gideão, e falou para ele: o seu menino destruiu o nosso Deus, o seu menino destruiu o altar do nosso Deus, traz ele aqui, nós vamos matá-lo em praça pública. E aí Joás então sabiamente respondeu para aquele povo: ora, se Baal é Deus, ele mesmo que se defenda, ele mesmo é que cuide de se defender. Ele não é Deus? O que ele não pode fazer contra um ser humano? Aí o povo então entendeu, a ficha deles caiu, que eles estavam adorando a um falso Deus. Mas isso custou perseguição a Gideão. Muitos começaram a perseguir Gideão, e Gideão então começou a reclamar com Deus. Mas depois vai dizer assim, que Deus ouviu a oração de Gideão, e no versículo 34 vai dizer assim, ó: o Espírito do Senhor
apoderou-se de Gideão. Ah, meus irmãos, quando o Espírito do Senhor se apodera de uma pessoa, aí acabou, ninguém mais segura. Fala isso pro seu irmão da direita e da esquerda aí. Daqui para frente, ninguém mais vai te segurar. Amém. Irmãos, e Gideão então começa a colocar em prática tudo aquilo que Deus vai pedindo para ele. Eu não sei se vocês estão percebendo na palavra de Deus, que a cada atitude de Gideão que estava lá no seu cantinho, trabalhando, escondendo o seu trigo, com medo dos madianitas, Deus vai ao seu encontro. Deus começa a encorajar Gideão, começa a tirar Gideão daquela situação de medo e começa a colocar uma coragem nova no coração de Gideão. E ele começa a ficar entusiasmado, movido por essa coragem, embora ainda temeroso, mas ele confia no Senhor, ele confia na palavra de Deus, e por isso ele vai fazendo tudo aquilo que Deus pede para ele fazer. E Deus então vai pedir para ele organizar um numeroso exército para defender o seu povo e para atacar os madianitas. Eu dizia no início da pregação aqui que os israelitas estavam em cima, na montanha, no monte, nas colinas. E embaixo estavam cercados pelos madianitas, pelos amalecitas, que se juntaram também com outros povos do Oriente para atacar Israel. E sabe quantos mil guerreiros que estavam pelejando ali contra Israel? 135 mil. Havia 135 mil. Se vocês lerem aí o capítulo 6, 7 e 8 do livro de Juízes, vocês vão perceber, a palavra de Deus vai dizer assim, que os madianitas, quando chegaram ali naquele vale, eram como que uma multidão de gafanhotos, de tão numeroso que era o exército dos madianitas. E Deus então pede para Gideão organizar um exército de guerreiros para enfrentar os madianitas. Então Gideão manda avisar todas as tribos para que venham se juntar a ele todos aqueles que queriam guerrear contra os madianitas. E aí surgiram 32 mil guerreiros. Quando Deus viu aquela quantidade de pessoas, aqueles 32 mil homens, Deus falou assim: é gente demais, tem gente demais aí, Gideão. Vamos dar uma enxugada nisso aí. Você vai falar para todos esses guerreiros: somente vão permanecer os corajosos. Aqueles que estiverem com medo de ir para a guerra podem voltar para suas casas. E aí começou a sair de um a um. E saíram 20 mil homens. Aliás, saíram 22 mil homens, ficando apenas 10 mil. Quando Deus viu que ficou 10 mil homens com Gideão, Gideão falou para Deus: aqui está o seu exército. Deus falou para Gideão: ainda tem gente demais, não precisa levar essa quantidade de guerreiros, porque senão vai correr o risco de vocês vencerem a guerra e ainda acharem que venceram por suas próprias forças. Serei eu que darei a vitória a vocês. A vitória vem de Deus e não das nossas forças humanas. Então Deus falou para Gideão assim: você vai levar esses 10 mil guerreiros lá para a beira do rio, e todos aqueles que beberem água enjoelhado, você vai mandar embora para casa. Aqueles que beberem da água apenas com a mão, tirarem a água com a mão e levarem à boca, esses ficarão com você para a guerra. E aí o que aconteceu? Todo mundo desceu para a beira do rio. E aí os que beberam água, os que ajoelharam para beber água, foram 9.700 soldados, guerreiros, restando apenas 300 que
que tiraram a água do rio com a mão e levaram à boca para beber. 300 homens ficaram para guerrear com Gideão. O que a palavra de Deus quer dizer para nós com isso? Quando Deus está trabalhando o nosso coração, a nossa vida, o nosso interior, Ele vai tirando tudo aquilo que é excesso da nossa vida. Tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que pode atrapalhar o plano de Deus. Às vezes é pessoas mesmo. Às vezes Deus tira pessoas da nossa vida que atrapalham o plano de Deus da nossa vida. Nossa, mas Deus seria capaz de uma crueldade dessas? Não. A maneira de Deus ver as coisas, ver as circunstâncias, não é a maneira como nós mesmos vemos as circunstâncias. Por isso que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Deixar Deus limpar a nossa vida, limpar os nossos caminhos, tirar tudo aquilo que é excesso na nossa vida. Às vezes na sua vida hoje, podemos trazer bem para a nossa realidade, o excesso de internet. O excesso de internet tem atrapalhado muitos jovens, tem feito muita confusão na cabeça dos jovens. E isso os psicólogos é que dizem, nem é a igreja. O excesso de informações. A gente às vezes quer ficar antenado, ligado o dia todo nas redes sociais, mas não estamos ligados, conectados em Deus. O nosso ouvido não está conectado à palavra de Deus, porque ela é que dá o norte para a nossa vida. A internet é um meio de comunicação que facilita a nossa comunicação, mas nós não podemos ser escravos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tudo aquilo que é excesso na nossa vida, nós não podemos ter medo de Deus cortar, de Deus tirar, porque a vitória é certa. Lá no primeiro livro de Macabeus, quando Judas Macabeus também está diante de uma guerra, preparando os seus guerreiros, Deus vai falar para ele assim. Os guerreiros começam a reclamar: nossa, mas nós somos tão poucos, diante de um exército numeroso desse, como é que nós vamos fazer? Judas Macabeus responde assim: a vitória no combate não depende do número, mas depende da força que desce do céu. Fala isso para o seu irmão da direita e da esquerda aí. A vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu, da força que vem de Deus. Essa força tem um nome: Espírito Santo, que está em cada um de nós. Por isso, não precisa repetir não. Por isso Deus falou para Gideão: vai com essa força que tens e livra os madianitas, e livra os israelitas das mãos dos madianitas. A força que nós temos, a força de Deus já está em cada um de nós. É a força do Espírito Santo. Quando Jesus subiu para o céu, Ele disse para os seus discípulos: vocês voltam lá para Jerusalém, permanecem lá, até que vocês sejam revestidos da força do alto. E lá no versículo 8, Ele vai dizer: vocês serão batizados no Espírito Santo, e receberão a minha força, e receberão o poder do alto. Essa força, ela está no interior de cada um de nós. Mas às vezes nós estamos com tantos excessos na nossa vida que nós não percebemos essa força interior, chamada Espírito Santo. Não deixamos essa força interior do Espírito Santo agir em nós, agir na nossa vida, agir nos nossos planos, nos nossos projetos, abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração. E aí, irmãos, muitas vezes estamos fadados ao fracasso, à derrota, por causa disso.
Mas nesse tempo, em que o Senhor deu uma enxugada naquele exército que estava ali junto, sendo preparado por Gideão, o mesmo acontece com cada um de nós. Se nós formos também fazer uma análise na mesma proporção, quantos jovens tem aqui em Dois Campos? Quantos jovens vocês acham que tem aqui dentro da cidade de Dois Campos? 8.000. Hein? 8.000. Tem uns 1.000? Tem 1.000 jovens aqui dentro de Dois Campos? Tem ou não tem, gente? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Hein? 3.000 jovens que os meninos estão falando aqui. Cadê esses jovens? Cadê esses jovens para guerrear? Mas os escolhidos foram cada um de vocês. Os 300 jovens, os 300 guerreiros que Deus separou ali para Gedeão, são cada um de vocês. Não tem 300 aqui, talvez o número até menor, mas cheios da força do Espírito Santo, Deus dará a vitória para cada um de vocês. Aleluia! E aí vai dizer a palavra então, que depois dessa escolha dos 300, Deus então começou a dar uma estratégia para Gideão. Primeiro, porque quando Gideão viu aqueles 9.700 irem embora e ficaram apenas 300, eu imagino que Gideão começou a tremer igual uma vara verde, de medo e de pavor. O que eu vou fazer com 300 homens diante de um exército com 135.000 armados até os dentes? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lutar com esses homens? Mas veja bem que eles estavam no alto da montanha. Quem está no alto, irmão, sempre tem uma visão privilegiada, consegue ter uma visão mais ampliada da realidade. Quem está no alto, quem está em cima, consegue ver mais adiante, consegue uma visão além. Quem está em Deus, irmãos, quem está em Deus tem uma visão ampliada, tem uma visão mais adiante, tem uma visão mais geral da realidade, tem uma visão privilegiada. E aí então Deus começa a orientar Gideão para que ele monte uma estratégia para derrotar os madianitas. Estando ele no alto ali das colinas, das montanhas, ele divide esse exército de 300 homens em 3 grupos de 100. E dá para cada um deles, como é que chama? Eu esqueci o nome aqui. Uma vasilha lá de colocar água. Esqueci o nome. Uma vasilha e uma tocha acesa dentro dessa vasilha. Parece que não. E aí, irmãos, cada soldado então recebe uma vasilha com uma tocha acesa dentro. E isso à noite. Gideão tremendo até nas bases, e Deus percebeu o medo de Gideão, ainda deu para ele mais um motivo para o encorajar. Vai dizer assim, lá no capítulo 7, no versículo 9, seguinte: durante a noite seguinte, o Senhor disse a Gideão: levanta e ataca o acampamento, pois eu entreguei em tuas mãos. Todavia, se tens medo de descer, só leva contigo Fara teu servo. Ouvirás o que eles dizem e te sentirás assim encorajado para atacar o acampamento. Antes de atacar o acampamento, Deus fez com que Gideão descesse lá próximo ao acampamento e ouvisse uma conversa de 2 companheiros lá dos madianitas.
E aí, um dos companheiros disse assim: eu tive um sonho, descia por essas montanhas um pão tostado, um pão torrado, e quando esse pão rolava pela montanha abaixo, ele batia nas tendas dos madianitas e destruía todo o acampamento dos madianitas. Um contou a visão, o sonho que ele teve durante a noite, e o outro interpretou o sonho. Esse sonho significa que Deus está dando a vitória para Gedeão. Gedeão vai nos atacar e vai nos derrotar. E Gideão e o seu companheiro Fara estavam ouvindo tudo isso. E ele então realmente se sentiu encorajado e voltou para junto dos seus homens, e ali organizou o seu exército em 3 grupos de 100, sitiou todas aquelas montanhas, distribuindo aqueles soldados, rodeou o vale onde estavam 135 madianitas, amalecitas e os povos do Oriente, cada um com a sua vasilha e a sua tocha acesa dentro. E ali Gideão falou para eles assim: ó, vocês vão fazer exatamente o que eu fizer, né? E além dessa vasilha com a tocha acesa dentro, Gideão também distribuiu uma trombeta para cada um. Trombeta é um chifre de carneiro, né? Uma espécie de berrante, né? Para quem não sabe o que é uma trombeta. E ali, na hora que eu tocar a trombeta, quebrar a vasilha, eu vou levantar a minha tocha acesa, e todos vocês, os 300 homens, também vão fazer a mesma coisa em volta de todo o vale: quebrar a vasilha, levantar a tocha acesa e tocar a trombeta e gritar: por Deus e por Gedeão, por Deus e por Gedeão. E assim eles fizeram. À noite, era mais ou menos meia-noite, eles então quebraram a vasilha, empunharam as suas tochas, tocaram a trombeta e gritaram ao mesmo tempo: pelo Senhor e por Gideão. E aí, irmãos, todos aqueles povos madianitas, amalecitas, acordaram todos atordoados, na maior confusão. Primeiro a gente tem que saber de um detalhe: que naquela época não se guerreava à noite. Como é que você vai guerrear à noite, no escuro? Você não vai saber quem que você está atacando. Você está atacando um membro do seu exército ou o exército inimigo. Já começa a estratégia de Deus por aí, né? Então, as guerras aconteciam somente durante o dia e com horário para começar e terminar. E aí começou aquela grande confusão no meio do acampamento dos madianitas, e eles começaram a se ferir uns aos outros, a matar uns aos outros. E naquele primeiro momento da guerra morreram 120.000 homens. De 135 já caiu então para 15.000 homens que conseguiram escapar. Meus irmãos, qual é o detalhe que nós precisamos perceber aqui nessa palavra? Deus não colocou espada, arma de fogo na mão daqueles guerreiros. Deus colocou uma estratégia na mão de Gideão e dos seus guerreiros. As armas com as quais eu e você somos preparados, somos treinados para lutar, são as armas espirituais, que São Paulo muito bem vai falar na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 20. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e pelo seu soberano poder. Não é contra homens de carne e sangue que nós temos de lutar. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar,
mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. A cintura, cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Meu irmão e minha irmã, nesse retiro, nesse final de semana, você foi chamado, escolhido por Deus, assim como Gideão e seus companheiros, separados para serem treinados e se tornarem combatentes, guerreiros do amor, da alegria, da esperança, da fé, da confiança em Deus, do perdão. Vocês não vão chegar na casa de vocês, chegar na comunidade de vocês, no grupo de vocês e colocar tudo para quebrar, não. Não é isso. Mas sairão daqui fortalecidos pela graça de Deus, pela palavra de Deus, pela força do Espírito Santo, para testemunharem, guerrearem, combaterem o mal com o bem, combaterem o ódio com o amor, combaterem o desespero com a esperança, combaterem a tristeza, a angústia com a alegria, que é uma característica própria dos jovens. O mundo de hoje está carente e precisam de jovens guerreiros, de jovens, de verdadeiros combatentes, que tenham a coragem de dizer não ao pecado, à prostituição, à droga, à pornografia, e que aceitem e confiem no projeto e no plano que Deus tem para cada um de vocês, para cada um de nós, que é um projeto de santidade, que é um projeto de céu, é um projeto de eternidade, mas que é preparado, é construído aqui e agora, na vida de cada um de vocês, na vida de cada um de nós. Como diz o Flavinho, nosso irmãozinho, se vocês querem moleza, senta no pudim. Na vida de um cristão não tem moleza não, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Ainda que venha esse exército, essa multidão numerosa contra nós, criticando, debochando, rindo, zombando, nós permaneceremos de pé, porque a vitória, a força de Deus sustenta a cada um de nós. Vai ficando de pé. Já tem meia hora que me avisaram ali para terminar. Vai ficando de pé para a gente rezar um pouquinho. Dá uma espreguiçada aí. Assim como Gideão teve o seu momento com Deus, agora é hora do seu momento com Deus. Vai pedindo ao Senhor nesse momento para te revestir com a sua força, para capacitar seu coração, a sua vida. Vai dizendo para o Senhor: eu não quero sair desse retiro do mesmo jeito que eu entrei, Senhor, mas eu quero sair daqui hoje um homem novo. Eu quero sair daqui hoje uma mulher nova, decidido, decidida a fazer a sua vontade, Senhor, a lutar com todas as forças da minha alma, do meu coração, da minha mente, para fazer apenas a tua vontade. Vai dizendo isso para o Senhor, vai falando: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero fazer a tua vontade. Para isso me reveste nesta noite, com a força do teu Espírito,
para que eu me torne um verdadeiro guerreiro no exército do Senhor. Pode contar comigo, Senhor Jesus. Eu quero fazer a tua vontade na minha vida todo o tempo. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante das perseguições, eu tenho confio e fé em ti. Mesmo diante das muralhas que se levantam contra mim, eu tenho confio e fé em ti. Tua força é maior do que aquele que está no mundo. Tua força é maior, tua força é maior do que aquele que está no mundo. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante das perseguições, eu tenho confio e fé em ti. Mesmo diante das muralhas contra mim, eu tenho confio e fé em ti. Tua força é maior, do que aquele que está no mundo. Tua força é maior, tua força é maior do que aquele que está no mundo. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Deus imortal, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Deus imortal. Tua força é maior, tua força é maior do que aquele que está no mundo. Tua força é maior, tua força é maior do que aquele que está no mundo. Vai agradecendo ao Senhor nesse momento. Muitos são os motivos para louvá-lo. Deus também age poderosamente no meio do louvor. Vai agradecendo Ele por toda a graça que Ele derramou sobre a sua vida neste final de semana. Todo o bem, as amizades novas que você fez aqui nesse retiro. Vai agradecendo ao Senhor por todos os testemunhos que você ouviu, por toda a palavra que foi anunciada ao seu coração esta noite, neste final de semana. Vai agradecendo ao Senhor. Manifesta diante do Senhor a sua gratidão, a sua alegria em estar na presença do Senhor, em estar na presença dos irmãos. Vai falando para o Senhor da sua alegria de encontrar com Ele. Vai falando com o Senhor nesse momento da sua alegria em caminhar na sua presença. Vai falando para Ele: Senhor, a minha vida é tua, o meu coração é teu, a minha história é tua, Senhor Jesus.
Jesus. Muito obrigado, Senhor. Tu és o Deus santo, o Deus forte, o Deus imortal, que realiza sinais, prodígios, que restaura a minha vida, o meu coração a cada instante. Muito obrigado, Senhor. Glórias e louvores a Ti. A Tua força é maior, Senhor. Apesar de todas as minhas limitações, apesar, Senhor, da minha pequenez, a Sua força é maior. Tua força é maior do que aquele que está no mundo. Tua força é maior, tua força é maior do que aquele que está no mundo. Segura forte na mão desse irmão aí de novo, da direita, da esquerda. Segura forte, dá um chacoalhão no braço dele. Fala para ele: suspenda o fogo, meu irmão.